Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Enfim, vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque tem muita coisa, né, para a gente estar tratando. Por exemplo, por que a doutora Ana Carolina ela foi demitida do departamento de futebol, né, do Corinthians, do departamento médico do Corinthians? Ela chefiava o departamento médico de chefe do DM, passou agora, né, a ser uma ex-funcionária do clube. O Corinthians soltou nota oficial confirmando a demissão. Ontem o Dorival falou que foi pego de surpresa em relação ao Mateuzinho, né, o corte do Mateuzinho, que ele não iria para o jogo. A questão é a seguinte, né, muita gente tá dizendo que ela caiu por causa do Dorival, não é isso, tá? Ali foi só uma gota d'água e eles estavam querendo demiti-la desde o início do ano, tá? Desde, acho que fevereiro, mais ou menos, estavam de olho já na demissão, né, da doutora Ana Carolina. E a questão do Mateuzinho foi meio que a gota d'água, né? Ela bancou a viagem dele, né, para o Uruguai, né, na quarta-feira passada. Ele não tinha condições de jogo, avisou que não tinha, não jogou, jogou o Léo Maná. E quando voltou, né, a situação meio que se agravou e ele acabou não treinando e ainda ficando de fora do clássico contra o Santos, que na avaliação do Dorival, né, talvez era mais importante do que o jogo de quarta contra o Racing, onde ele viajou e não pôde ser aproveitado, que foi pior ainda. Isso foi a gota d'água, tá? O que me passaram, na verdade, é que a doutora Ana, né, profissionalmente falando, ela é uma profissional interessante. É o que me passaram dentro do clube. O problema é o relacionamento, né? Houve muitas críticas em relação ao relacionamento dela com os demais ali, colegas de trabalho, segundo, né, o que falam internamente dentro do clube, e a prova diz que teve aquela rota de colisão, né, com o Fabinho Soldado, tá? Que acabou não avançando e ela acabou, né, perdendo aí o braço, né, braço de ferro com o Fabinho Soldado, tá? Então, teve algumas questões realmente que, em relação às decisões no departamento médico, que chatearam, mas juntou isso, mais relação, né, relacionamento, e aí a doutora foi demitida, ela não é mais médica, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Por enquanto, não se sabe, né, se um médico mesmo do clube vai assumir ou se eles vão contratar um médico de fora. Vamos aguardar os próximos passos. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, vamos falar agora da Adidas, né? Por quê? Porque o Corinthians segue negociando com a Adidas, deu uma freada por conta, né, da pressão, né, para cima do Augusto Melo, ele que pode, né, deixar o cargo aí de presidente do Corinthians na próxima segunda-feira, né, quando vai ter a votação no Conselho Deliberativo por impeachment, ele pode ser empichado. Deu uma travada, mas a ideia, né, da diretoria do Augusto é fechar com a Adidas e pagar para ver, né, inclusive a multa da Nike, tá? O Corinthians hoje recebeu uma proposta de 1 bilhão, tá? Por um contrato de 10 anos com a Adidas para ganhar 100 milhões por temporada. A Adidas quer colocar o Corinthians no padrão elite delas, né, junto com Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, enfim, vários clubes grandes da Europa, né? Por exemplo, o Flamengo é colocado na elite local, tá? Elite local que na verdade, ele junto com Boca e outros clubes é colocado ali naquele nível, tá? Então o Corinthians estaria acima do Flamengo e a nível europeu, né? Na visão da Adidas seria, né, ali um status europeu que o Corinthians teria se fechar o contrato. A questão faltam os órgãos, né, enfim, fiscalizadores do Corinthians aprovarem, principalmente o CORE. Eu conversei com pessoas ligadas ao CORE que me negaram que vão ter uma reunião para aprovar ou não a Adidas hoje, tá? Então essa reunião não acontece, a situação está mais parada mesmo, porque o Augusto Melo está focado somente na questão política, né? Assim como os reforços que eu já tinha falado para você, que deu uma travada, essa questão também está travada por conta, né, que o Augusto só se preocupa com a política. Hoje mesmo tem nova entrevista do Augusto na TV Corinthians, ao vivo. Ele está em campanha, tá? O Augusto está em campanha, está tentando se manter no cargo e parou tudo. O clube está parado e por isso que parou a Adidas, tá? Senão poderia até fechar já. Enfim, deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. O Guinegão é o jogador que o Augusto Melo falou que recusou
uma proposta de um jogador da base de 17 anos, que o Corinthians recusou uma proposta de 14 milhões de euros, tá? Respeitando aí a apuração dos colegas que falaram que é o Guinegão. Eu recebi informação que não é o Guinegão e não existe esse jogador hoje na base em que o Corinthians, né, teria recebido aí, teria chegado uma proposta de 14 milhões de euros, tá? Por que surgiu essa questão do Guinegão? O que me falaram, tá, é que os representantes do Guinegão acreditam que se ele chegasse ao profissional um dia, ele poderia valer 14 milhões de euros. Se ele chegasse ao profissional um dia, tá? Enfim, já o Augusto foi muito mais além, né? Pensa um pouco diferente do staff do Guinegão. É que, aliás, as pessoas que cuidam da carreira do Guinegão são pessoas muito próximas ao Augusto, tá? São amigos do Augusto. O Augusto já falou que um jogador de 17 anos recebeu uma proposta de 14 milhões de euros e ele recusou. São 89 milhões de reais. É muita grana realmente, né? Enfim, não existe esse jogador ainda, pelo menos na minha apuração, respeitando a apuração dos colegas, tá? Não é o Guinegão e ninguém sabe quem é esse jogador. O Augusto jogou no ar. Aliás, o Augusto poderia ter falado quem era, não teria problema nenhum, né? Ele dizer quem é esse jogador, mas ele não quis falar. Enfim, aí é com ele mesmo, com o Augusto Melo, tá? Então, essa é a informação, né, que eu queria passar para vocês em relação ao jogador de 14 milhões de euros. Não é o Guinegão, tá? Até porque o Montpellier é um time hoje rebaixado e quando estava na primeira divisão, sua maior venda em 2019 foi de 9 milhões de euros, 9 milhões e meio de euros. Um time rebaixado agora não teria condição nenhuma de pagar 14 milhões de euros no atacante do Corinthians na base que nem destaque é, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, vamos seguir falando do Coringão. Vamos agora para Memphis Depay e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro ainda se recuperando de uma tendinopatia, né? Patelar, né, no joelho direito. Foi para a transição hoje com o departamento físico, tá? Mas não deve voltar aos gramados nessa semana, né? O seu retorno deve acontecer no dia 1º de abril, 1º ou 2 de abril, né? Enfim, quando o Corinthians enfrenta... De abril não, de junho, desculpa. 1º ou 2 de junho, quando o Corinthians enfrenta o Vitória, tá? O Vitória da Bahia. Eles não podem falar que é Vitória da Bahia lá, que eles ficam magoados, né? Enfim, mas é o Vitória, né? O jogo que o Corinthians tem na Neoquímica Arena, né? 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso, 1º de junho, tá? Um domingo, Corinthians e Vitória na Neoquímica Arena, tá certo? E olha só, e o Memphis Depay me falaram que a entorse no tornozelo dele é uma entorse gravíssima, tá? É uma entorse grave. E só se realmente acontecesse, né, um quase milagre, que não é descartado, claro, né? Teria uma baita de uma recuperação assim, maravilhosa para ele estar em campo na quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil da Neoquímica Arena. Isso que me falaram. Agora, o Corinthians avalia a seguinte forma: dificilmente algum jogador vai voltar aos gramados, né, depois de um período em inatividade contra o Atlético Mineiro, né, porque a MRV tem a grama sintética, tá? Então, essa é uma informação nova aqui no canal para vocês, uma atualização. O Corinthians teme, né, colocar o Garro de volta, por exemplo, no sábado contra o Atlético Mineiro, e depois de tanto tempo parado, voltar numa grama sintética. O risco de lesão para eles é maior, então não deve voltar, nem ele, nem o Memphis. E aí o Memphis Depay, né, ficaria aí, né, para o retorno dele, junto com o Rodrigo Garro no dia 1º de junho, tá? Hoje as coisas mudam, principalmente em questão, nós estamos falando no dia 19 de maio, o dia em que a chefe do departamento médico do Corinthians foi demitida. Então as coisas podem mudar. Mas hoje a ideia é que o Memphis volte junto com o Garro no dia 1º de junho contra o Vitória, né, para não correr nenhum risco de voltar no gramado sintético no final de semana, no último sábado. Só voltaria se fosse agora na quarta-feira, aí não é gramado sintético, mas se tivesse uma baita evolução, né, nessa entorse aí no tornozelo. Então a gente vai ter que aguardar ainda, mas tudo indica que o Corinthians vai ter um time bem diferente, bem mais forte, hein, contra o Vitória na Neoquímica Arena. Tá certo?